Começou a gravar. Muito bem, então, repetindo, né, o que eu falei um pouco antes, né, a gente parou, né, na aula anterior, a gente viu até a demonstração dessa informação e hoje a gente vai para a demonstração dessa. E depois a gente vai para o P2, tá? Aqui eu vou fazer só essas duas para a gente fazer com calma, discutir as ferramentas, né, como faz. Os exercícios vão ser baseados nas outras, tá? Não vou passar todos, mas vou fazer uma distribuição deles, né, para vocês resolverem para mim. Praticamente hoje a aula vai ser só isso, né, e no próximo encontro a gente já vai começar com os princípios de contagem, tá? E depois desse exercício, né, se tiver prova, eu não vou cobrar essas questões que eu estou passando para vocês. Isso aqui é só um suporte para um pouco para a segunda unidade. Né? A segunda unidade ele trata um pouco de demonstrações. Não é bem o caráter das demonstrações o que a gente está vendo aqui, mas ajuda um pouco assim em relação a como construir os argumentos. Né? Muito bem, então vamos aqui à ideia aqui da propriedade P1, né, desse teorema, que diz o seguinte. Espera aí, só um minuto que tá. Tem que conectar a mesa. Muito bem. É, então, vamos aqui. A proposição diz o seguinte. Eu tenho um conjunto A que está contido no universo. Isso significa que a interseção de A com vazio é vazio. Muito bem. Então, só relembrando um pouco das ferramentas que estão por trás dessa informação, né, que a gente fez isso na aula anterior, né, mas só para dar só para reforçar as ideias. Esse tipo de frase aqui é uma frase do tipo alfa implica beta. Né? Esse aqui, no caso, é a frase que eu estou chamando de alfa, né? É uma proposição, e essa frase aqui é beta. Né? Então, como essa frase envolve proposições, né? Estamos fazendo uma discussão da lógica proposicional. Né? Isso aí você já deve ter visto em algum vídeo do Anderson das aulas de geometria euclidiana. Então, em matemática, né, quando a gente diz essa informação aqui, a gente está supondo que ela é verdadeira. E a implicação material, né, toda a implicação ela é verdade. Para ela ser verdade como o antecedente, né, que é meu alfa, é verdadeiro, obrigatoriamente meu beta vai ter que ser verdadeiro para que a frase toda seja verdade. Tá? Então, o que a gente faz, né, para fazer essa demonstração? A gente supõe a verdade do antecedente, né? E com essa informação a gente tem que chegar que essa é verdadeira, tá? Eu botei falso aqui, mas aqui no caso é verdade. Né? A gente tem que chegar que essa informação é verdadeira usando essa. Aí a gente acaba provando, né, que essa implicação é verdade. Como aqui tem vazios, né?
E trabalhar com vazio é um pouco complicado, em alguns casos, né? A gente vai perceber que, às vezes, o caminho direto não é simples, então tem outras ferramentas possíveis, tá? Para desenvolver essa demonstração. Uma coisa que a gente pode fazer, né, é a demonstração por redução absurda, né? Deixa eu colocar aqui. Um dos caminhos, né? Um dos caminhos é esse que eu comentei. Esse caminho aqui é a ferramenta que se chama Modus Ponens, né? Só completando os comentários sobre o que eu fiz aqui e reforçando como, o que eu disse para vocês, o Modus Ponens funciona assim. Você tem a informação alfa, né? A partir do momento que eu escrevo ela aqui, estou supondo que ela é verdadeira e você supõe que alfa implica beta. Aí a conclusão dessas duas frases proposicionais é beta. Tá? Essa é a ideia do modus ponens. Então, o que a gente está fazendo aqui? Eu estou supondo que alfa é verdadeira, estou supondo que a frase é verdadeira e eu tenho que chegar que beta é verdade. Essa é a ideia. Acho que o Anderson comentou sobre essa ferramenta em um dos seus vídeos. O nome dessa ferramenta lógica é modus ponens. Outra ferramenta, né, que a gente pode usar é a técnica de redução ao absurdo, tá? Então, eu vou chamar D1, que é demonstração, né, um caminho de demonstração, D1, e um segundo caminho é a técnica de redução ao absurdo, que a técnica de redução ao absurdo é a seguinte: eu vou supor que uma informação beta ela é falsa, né? Então, vou considerar não beta e vou começar a usar os argumentos. No caso, eu vou usar alfa, né? Eu vou supor o contrário de beta, vou considerar alfa, e isso aqui vai ter que implicar num absurdo. Se isso acontece, não beta não pode ser considerado. Aí, no caso, a consideração tem que ser beta. Ou seja, essa informação se torna verdade, tá? Esse é um segundo caminho. Tá, eu estou colocando essas duas possibilidades porque vocês... Primeiro a gente vai fazer a discussão seguindo o primeiro caminho, que é o caminho do modus ponens. Vocês vão ver que vai aparecer algumas dificuldades, né? Para esse caso aqui, é bem provável que a gente use a segunda, tá? A técnica de redução absurda. Então, vamos iniciar aqui a ideia da prova, tá? Bom, a ideia usando o D1 é a seguinte: a nossa informação beta é que a interseção vazio é vazio. Mas para provar isso aqui, né, dois conjuntos são idênticos, eles possuem os mesmos elementos. E indiretamente também, para provar isso, né, a gente tem que provar o seguinte: isso aqui significa se somente se, tá? Nós temos que provar que a interseção de A com vazio está dentro do vazio e que o vazio está dentro de A interseção vazio. Ok. Agora, a gente tem que ver como é que a gente mexe com isso aqui, né? Como é que eu provo que um conjunto está dentro de outro, né? Na verdade, como é que eu faço essa consideração? Então, a ideia, eu vou pegar aqui dois conjuntos quaisquer, né, outras letras que não sejam o A. Vamos supor E e F, por exemplo. Onde é que o E está dentro de F? Então, isso aqui acontece, né, quando eu tomar um elemento de E e isso implicar que esse elemento está em F. Aí significa que o E está dentro do F. E vice-versa. Se eu pego um elemento em E e isso implica que
esse elemento está em F é porque o E está dentro do F, né? Se somente se significa que esse implica nesse e esse implica nesse. Ok. Até o momento está tudo tranquilo? Todo mundo está entendendo tudo que eu falei até o momento ou ainda tem alguma dúvida? Por enquanto, ok. Muito bem, então vamos a essa ideia aqui, ó. Essa ideia, né? Vamos provar essa primeira parte aqui, né? Que esse conjunto está dentro desse, né? Ou tentar. Então, o que a gente vai fazer, né? Eu vou pegar um x em E, que no caso quem está fazendo o papel do E é esse conjunto, e mostrar que ele está dentro do F, né? Então, é aqui que a gente vai ver que vai aparecer um problema, né? Porque eu vou pegar um x aqui em A interseção vazio, aí o que isso implica, né? Bom, aqui a gente vai mexer com essa operação, né, de interseção. Aí vamos voltar lá no nosso documento, que lá está definido o que é a interseção de dois conjuntos. Então, aqui, a interseção são os elementos do universo, né, no caso o nosso vai ser o ômega, onde esse elemento está em A, né, que é no caso o primeiro, e está no segundo, ele está em ambos ao mesmo tempo. Então, a primeira consideração que eu fiz, né, baseado nessa linha em verde, eu estou pegando um elemento aqui na interseção. Aí, pela aquela definição da operação, né, o que isso aqui implica? Né? Implica que o x está em A e o x está no vazio. Bom, aí qual é o problema disso? Né? Quem consegue visualizar o problema desse caminho? Aqui tem já apareceu o primeiro problema. Né? X está no vazio, exato. E o problema é o seguinte, é porque obrigatoriamente ele tem que estar nos dois, tá? Exato. Né? Então, para x estar em A e para x estar no vazio também, ao mesmo tempo, o A tem que ser o vazio, né? Mas não é a intenção, tá? A intenção não necessariamente é que esse A seja vazio. Então, esse caminho, né, ele já começa a apresentar alguns problemas. Né? Não dá para realizar essa implicação porque essa primeira consideração aqui já é falsa, né? Então, a gente vai tentar o D2, tá? Que é a técnica de redução absurda. Ficou clara essa ideia, né, desse primeiro problema, né? Assim, para vocês, tá claro por que fica meio confuso fazer a demonstração por esse caminho? Sim, né? Ok, eu sei que teve gente pelo menos da outra turma, né, que fez de forma argumentativa, né? Assim, por escrito, né? Não simbolizou nada. E ficou bem escrito, né? Mas, enfim, vamos ao segundo caminho, né? Que é esse caminho aqui da redução absurda. Então, esse segundo caminho é como eu falei, eu vou considerar que A é verdadeiro, né? E vou supor que beta não é verdade, né? É o contrário do beta que é verdade. E se isso chegar no absurdo, né? Então, não beta não pode ser considerado. Então, beta vai ser verdade, né? Que é isso que a gente está querendo, né? Chegar em beta. Deixa eu só colocar aqui que esse aqui é usando o D1, tá? Que é o caminho do modus ponens. Vamos usar agora o caminho D2, né? Que é usando redução absurda, a técnica de redução absurda. Deixa eu escrever aqui. Muito bem.
Então, esse segundo caminho, vamos considerar que é o contrário de beta é verdade. Tá? No caso, eu vou considerar alfa. Né? Alfa eu já vou considerar como sendo verdadeiro. Sendo que, ao invés de considerar beta, né, eu vou considerar não beta e vamos ver o que dá. Bom, se beta é uma afirmação que diz que a interseção de A com vazio é vazio, quem seria não beta? Não beta, no caso, é o contrário de beta. Então, quem seria isso? Bom, alguém o beta complementar beta complementar de fato é o que não é beta, né? Que tá correto, tá? Mas aqui, como a gente está falando logicamente, né? Complementar normalmente se usa para conjunto, tá? Então, o que é complementar aqui de um conjunto? Tá? É tudo que não é o conjunto. Então, quem comentou isso, né, está correto entre aspas, tá? Na lógica não se usa esse termo complementar. Se usa o que é o contrário, né? Professor, teria como fazer um desenho, alguma coisa que pudesse representar melhor, que eu estou um pouco perdido aí, né? Nossa! Ok. Bom, já que você está perdido, isso é bom, tá? Eu preciso saber onde é que você está perdido. Assim, essa última explicação, não entendi muito bem, não compreendi o que o senhor está falando exatamente. Você entendeu? Você entendeu que a gente quer provar isso, né? Essa segunda parte aqui do P1. Você entendeu o funcionamento do modus ponens? Sim, sim. Entendeu, né? Você entendeu a ideia da técnica de redução ao absurdo? Comecei a me perder a partir dessa parte, mais ou menos. Pronto, a partir dessa parte. Ok. A técnica de redução ao absurdo é o seguinte. Usa mais ou menos um pouco das ideias do modus ponens, porque a gente quer provar que essa implicação é verdade, né? Supondo que esse primeiro cara é verdade. No caso, o modus ponens, a conclusão, né, quando essas duas coisas acontecem, a conclusão é beta. Aqui a gente vai fazer o seguinte, eu vou considerar alfa e eu vou considerar o contrário de beta. Aí, com essa consideração, né, a gente vai começar a usar as regras das operações e a gente tem que chegar no absurdo. Se a gente chega no absurdo, estamos usando uma lógica que só tem dois valores. Ou é verdade ou é falso. Né? Então, se eu estou considerando que não beta é verdade e eu chegar no absurdo, o absurdo foi porque eu considerei que ele era verdade, né? O não beta. Automaticamente, eu não posso considerar não beta. Então, eu tenho que considerar beta. É uma técnica de investigação, né? A lógica que se usa às vezes em investigação se chama abdução, né? Não é dedução. A abdução é a melhor explicação, né, de um determinado fenômeno. E às vezes a melhor explicação não é o que realmente é. Mas é mais ou menos por aí, né? Você vai por eliminação. Essa técnica que eu estou usando aqui é como se fosse eliminação. Eu considero o inverso e vejo se aparece algum problema, né? Que é justamente esse, né? Se aparecer um absurdo, sei lá, no nosso caso aqui, né? Se aparecer que tem algum elemento no vazio, né? Isso é absurdo. Ou aparecer coisa zero é igual a 1, né?
Isso é um absurdo também. Aqui não vai aparecer isso, mas é coisa dessa natureza. A técnica direta que a gente foi usando aqui, com essa informação aqui, eu não tenho como chegar que o X está no vazio, assim, diretamente, né? Porque X é alguém que eu estou considerando e X pertencer ao vazio é um absurdo, né? Então, essa primeira linha, a gente não consegue avançar muito, né? Por isso que essa técnica do modus ponens, ela foi abandonada por essa razão. Então, a gente foi para a segunda técnica. Aí, a segunda técnica, primeiro eu tenho que considerar o contrário de beta, né? Que a discussão, né, eu não escrevi nada ainda, né? Porque eu preciso definir quem é o contrário de beta. Se beta, né, me diz que a interseção é justamente o vazio, o contrário disso é o contrário da igualdade, né? Que esse é o verbo que ser igual, né? É o que está em questão aqui, né? Então, o que não é, o que é não ser igual, né? Não ser igual é ser diferente. Então, no caso, o não beta, né? Seria eu dizer isso. A interseção vazio é diferente do vazio, tá? Então, o que a gente vai considerar? A informação alfa, tá? E a gente vai considerar não beta, que é isso. Aí, o que a gente vai fazer agora, né? A gente vai começar a usar algumas implicações e ver se gera absurdo ou não. Não sei se, eu sei que você falou que se perdeu, eu não sei se com essa explicação, né, ficou claro, né, não só para o Nilbert, né, se para os demais também a gente deu para visualizar qual é o caminho, né, que a gente vai fazer usando. Deu para entender melhor, tá menos abstrato assim de entender agora. Ok. Por hora eu não fiz desenho, né, porque por mais que o desenho ele meio que se justifica, né? Mas nesse caso aqui que envolve o vazio, então é abstrato. Eu acho que o desenho, para esse caso em particular, ele não ajuda muito. E sim para os próximos, né? Porque assim, falar de infinito e falar de vazio são duas coisas que são bem complexas. Tá? Então, eu acredito que a grande dificuldade aqui, uma das dificuldades, né, da discussão, uma delas é dominar a ferramenta lógica, né, para demonstrar. A segunda é porque está envolvendo o vazio, né? Aí já entra, né, outros parâmetros complicatórios, assim, no sentido de desenvolvimento. Bom, então, voltando aqui para a ideia, né? O contrário de beta, se beta está dizendo que é igual, o contrário é ser diferente. E quando é que dois conjuntos são diferentes? Bom, teoricamente, né, dois conjuntos são diferentes, né, por mais que ele não tenha definido isso no arquivo, né, mas a gente pode considerar algumas coisas óbvias e primitivas, matematicamente falando, é quando um dos conjuntos tem um elemento que o outro não tem. Então, isso é o que torna eles diferentes. Vitor está perguntando, tem algum material de nota de aula? Tem esse aqui, tá? Tem lá no Cigarra, esse arquivo aqui que vocês estão vendo. Eu coloquei lá para vocês, acho que eu fechei aqui, fechei. Fechei o cigarro, mas tem lá, tá? Eu coloquei das duas unidades, inclusive. Ok, então, continuando aqui, qual desses dois conjuntos é passível de ter elemento que o outro não tenha? Quem vocês acham, né? No caso, eu vou ter que escolher um dos dois para ter um elemento que o outro não tem. O que vocês acham? Que esse conjunto aqui, pode ter elemento que esse não tenha ou o contrário? No caso aí,
esse aqui tem um A, né? A priori ele não diz quem é esse A. Então, é bem provável que eu encontre elementos aqui e não aqui, né? Então, deixa eu só consertar aqui, tá? Então, vamos fazer isso, né? Então, vamos suponha que existe X que pertence a A interseção vazio e X não pertence ao vazio. Tá? Por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou considerando que os dois são diferentes. Então, eu estou considerando que tem o X aqui e esse X não está aqui. Né? Para ser diferente, tem que ter alguma coisa que diferencie. Né? Isso falando de forma popular. Ok. Eu não vou fazer texto não, tá? Porque às vezes atrapalha, né? Eu tenho percebido que quando eu começo a escrever, às vezes eu vou comentando e vou escrevendo, então eu acho que fica menos complicado. Então vamos supor, né, que tem um X aqui e esse X não está aqui. Isso, mas é aí a ideia, tá? Então a gente vai pegar um X, né? O Alisson ele colocou um pouco da ideia, tá? X pertence a esse conjunto aqui e X não pertence a esse, tá? Não pertence ao vazio. Tá? E qual é a próxima implicação, tá? É justamente isso, né? Eu vou abrir essa informação. Quando é que o X está numa interseção? Aí, olhando lá no material, né? Quando é que X está aqui numa interseção? Quando ele está nos dois, né? Ele está no A e está no B. Então, vamos escrever isso. Então, isso implica que X está em A e X está no vazio. Desculpa. X está no vazio. E agora eu vou completar a informação, tá? Porque o que eu escrevi até aqui, né, isso e isso, é referente a isso. Está faltando essa segunda parte. E, então, eu vou escrever isso. Né? E, né, que é esse aqui eu vou copiar. No caso aqui não pertence. Muito bem. Tem algum problema eu escrever isso aqui? Ou deu para visualizar que acabou, né? E se alguém visualizou que acabou, por que acabou? Né? Tem uma contradição aí. Exatamente. Eu quero saber se todo mundo enxerga essa contradição. Nilbert, né, que manifestou-se, né, que estavam um pouco perdido. Você consegue visualizar onde foi que a gente chegou? Sim, sim, tá dando para entender. Legal agora. Ok. Então, só relembrando, né, o que é uma contradição? Uma contradição é quando você tem uma afirmação, eu vou chamar alfa, né? Aí você começa a desenvolver essa afirmação e lá na frente você encontra alfa e não alfa. Bom, como eu falo, né, a lógica que a gente está usando, ela é dicotômica, ou seja, só tem dois valores, ou uma coisa é verdade ou uma coisa é falsa. Então, se alfa for verdade, não alfa é falso, né? E as duas informações ela não podem entrar numa teoria, né? Só uma das duas. Então, o que foi que aconteceu aqui nessa implicação, né? Está aparecendo como verdadeiro que o x está no vazio e o x não está no vazio. Então, aqui eu tenho uma contradição, né? Tá aparecendo as duas informações. Então,
Isso é uma contradição. Logo, não B, eu acabei de verificar que essa informação aqui, não beta, na verdade, ela é falsa. Tá? E se não beta é falsa, quem é que é verdadeiro? Beta. Né? Então, a interseção, deixa eu botar de branco. A interseção vazio não pode ser diferente do vazio, né? Só pode ser igual ao vazio. Aí acabou, né? Tá provado, né? Pode. No caso, aqui tem as duas coisas, tá? Uma das coisas que são problemáticas, aqui a contradição é porque tem as duas, né? Apareceu as duas afirmações, e tem um absurdo, né? Que apareceu isso aqui. No caso, é um pouco que o Nicolas falou, tá? Quando você está na demonstração, não tem problema você ser redundante, tá? É melhor do que, às vezes, ficar faltando alguma informação, tá? Então, escrevam, né? Às vezes, assim, a gente tem essa intenção de cortar caminho e deixa algumas informações passarem batido, tá? Até para resumir, né? Também tem algumas maneiras de se dizer. Então, tem algumas coisas que evitem, né, você concluir de imediato, tá? E aqui, normalmente, eu faço mais estendido mesmo, né? A intenção é a discussão, né? É entender a ferramenta lógica que tem por trás, né? Por que aconteceu aqui a contradição, né? Aí a informação que tem por trás é porque foi gerado, né? Tem essa técnica aqui por trás. Muito bem. Então, essa é a demonstração dessa segunda parte aqui do P1, tá? Agora a gente vai discutir essa P2. Essa P2, né, como foi solicitado anteriormente essa ideia do desenho, essa aqui dá para desenhar e visualizar bem, tá? Aqui não, porque quando trabalha com vazio, né, repito, né, é mais complicado de visualizar as coisas. Então, essa segunda, no caso P2, dá para entender pelo desenho, tá? Então, eu tenho A um subconjunto de B, se somente se a união com B for justamente o B. Tá? Isso aqui, o desenho é trivial, tá? Eu vou desenhar aqui para todo mundo visualizar a ideia. Então, eu tenho um conjunto a priori ele está dentro do B. Se eu unir o A com B, né, vai dar B. Tá? Imagine que o A é o seu braço e B é o seu corpo todo. Se você juntar seu braço com o seu corpo, vai dar seu corpo. Né? É mais ou menos essa a ideia. Tá? Se você unir teu braço com o teu corpo, vai dar teu corpo. É mais ou menos essa a ideia. Não sei se todo mundo visualiza isso que eu falei, tá? Então, o que ele quer que prove é isso, nesse segundo, tá? Antes de passar para o segundo, eu queria só saber se ficou claro para todo mundo o primeiro, tá? Se esse primeiro aqui ficou claro para todo mundo. Ou se ainda ficou alguma brecha, assim, na ideia. Ok.
Muito bem. Tá, então vamos aqui para o próximo. A ideia do próximo, tá? Então, como aqui é se somente se, né? Se somente se, só repetindo a ideia lógica, né? Então eu tenho alfa, se somente se beta, né? O alfa seria essa primeira informação e o beta seria essa segunda informação. Ok, então o se somente se ele é equivalente, né, a isso aqui. Alfa implica beta e beta implica alfa. Então, para a gente fazer essa demonstração do se somente se, a gente vai ter que realizar as duas, tá? Então, vamos começar com essa ideia aqui, né? Ou essa daqui. No caso, essa informação implica nessa. Na outra eu nem usei o alfa, né? Na outra eu nem usei. No caso, o que estava implícito é que, para eu afirmar isso, né, o alfa pertence ao universo aqui, né? O A, desculpa. Esse A aqui, ele pertence ao universo. Ele nem foi tão necessário aqui para o desenvolvimento da prova. Mas esse aqui vai, tá? A gente vai fazer a mesma coisa, né? Seguir a ideia do modus ponens, tá? Então a gente vai usar a técnica D1. Como é que é a técnica D1, tá? A técnica D1 a gente vai assumir que alfa, né, que é A dentro de B, essa informação a gente supõe que ela é verdade. A gente também vai supor que o alfa implicando em beta, né, no caso é isso que a gente quer verificar, né, se isso aqui é verdadeiro, né. Para isso aqui ser verdade, né, eu vou ter que chegar que o beta é verdade, né. Então, eu não vou escrever ela toda porque não é, vou escrever. Isso aqui é A dentro de B, isso aqui vai implicar que a união é B. Aí a conclusão desse argumento é esse daqui. Então, o que a gente vai fazer, né? Aqui para provar usando o modus ponens. A gente vai só verificar se isso aqui, né? Se esse alfa ele faz com que o beta seja verdadeiro. Se o beta for verdadeiro, né, o alfa implica beta é verdade. Essa é a ideia. Ok, e para verificar isso, né, que a união de A com beta está dentro de beta, eu tenho que verificar essas duas coisas, né? Isso aqui e isso aqui. Até o momento está claro, né, o que a gente precisa fazer? Ou ainda, né, tem algo duvidoso, né? Até o momento. Diga aí para mim se está tudo ok. Antes de continuar, essa turma tem alguma aula anterior? No caso, tem, né? Sim, GE, ME, tá. É porque essa turma tem 90 alunos, né? Que só tem 50 presentes. Bom, mas enfim. Tá, então vamos provar essa primeira parte, tá? Essa primeira parte aqui que a gente vai ter que provar isso aqui, né? A união de A com B está dentro de B.
Bom, e pelo que eu falei anteriormente, né, o que, que a gente tem que fazer, né, aqui? O que, que a gente tem que fazer aqui para provar isso, né, que essa união está aqui dentro? Quem sabe me dizer? É, né? Sexta-feira à noite. Né? Muito bem. Na verdade, eu tenho que considerar o x pertencente a esse cara aqui, tá? O Lucas colocou, né? X pertence a uns conjuntos. Na verdade, eu tenho que pegar um x aqui. E eu vou ter que chegar que o x está aqui em B. Né? Então, né, para provar isso aqui, né? Isso aqui tem que implicar que quando eu pego um x na união, isso aqui eu tenho que chegar que o x está em B, exclusivamente. Tá? Então vamos fazer isso, né? Isso aqui eu não sei se vai acontecer considerando isso aqui. Tá? Repito, né? Essa premissa aqui a gente está supondo que é verdadeiro. Então A está dentro de B, tá? Eu vou pegar um x aqui dentro, onde o A está dentro do B. Eu tenho que chegar que x está em B. Pelo desenho dá para enxergar isso, tá? Alguém já foram, isso mesmo, alguns já foram colocando a ideia. Porque se eu pegar um x em A, ele está em B. E se eu pegar um x em B, ele está em B também, né? Então, de toda forma, o x vai estar em B. Mas, seguindo a ideia da lógica, né, que também está atrelada ao desenho que eu fiz, então, se eu tomar um x pertencente à união B, aí, como foi que a gente definiu a união? Quando é que um elemento está na união? É quando ele está em um dos dois. Está no A ou no B. Então, nesse caso aqui, isso aqui implica, né, que o meu x pertence a A ou x pertence a B. Ok. Então, essa informação daqui para cá, né, no caso, isso implicando nisso, eu abri a definição da união. Agora é que eu vou usar essa informação alfa. Né? A está dentro do B. Então, se o x está em A, ele vai estar em quem? Em B. Né? Porque o A está dentro do B. Então, vamos escrever isso. X está em A. Então, X está em B. Essa informação é por causa de alfa. Vou colocar aqui em cima da implicação. Tá? Eu escrevi esse primeiro aqui, né, por causa de alfa. Peguei o x em A. Ó, se eu pegar o x em A, implica que o x está em B, né, porque um está dentro do outro. Então, o x está em B. O resto eu vou copiar. Ou esse aqui, ou o x está em B. Então, olha só onde foi que a gente chegou. Se x está em A ou x está em B, isso implica que x está em B ou x está em B. Se x está em B ou x está em B, x está onde? Em B, exatamente. Então, a gente iniciou aqui a nossa demonstração com x na união, chegamos que o x está em B, ó, como a gente, né, inicialmente a gente tinha dúvida, mas de fato é o que acontece. Mas, repito, né, por que isso aqui aconteceu? Por causa de alfa, tá? Se alfa não fosse verdadeiro, não necessariamente isso aqui ia dar isso, né? Eu ia chegar, né, daqui para cá. Então está provado, né? Deixa eu só concluir logo. A interseção A união B está dentro de B. Aqui no caso é
se somente se. Tranquilo até aqui? Todo mundo visualizou a ideia dessa primeira parte? Você quer escrever? Ok. Qual a definição? No caso, você no caso, o resumo. Eu pensei que é o texto que você está pedindo ou a forma mais resumida de provar? A mais resumida. Bom, talvez esse caminho direto, né, que a gente está fazendo, ele abre aqui dois precedentes, né? No caso, duas informações que a gente tem que provar, né? Como aqui o se somente se implica nessas duas informações, né? Nessa e nessa. Então, na verdade, essa prova ele se abre em duas. Esse caminho eu não sei se ele seria o mais resumido. Talvez o caminho mais resumido para esse caso aqui seria você fazer pelo redução absurdo, tá? Muitas vezes redução absurdo nos gera um caminho curto, né? Mais curto que o normal. Lembrando que tem casos que às vezes não dá para fazer, né? Por exemplo, aqui a gente foi por motos pôneis, né? E ficou uma coisa esquisita, né? Aí quando a gente foi por redução absurda, a gente chegou facilmente. Tem sim, tem a outra parte, né? Eu só, eu só dei um tempinho aqui porque, né, você quis registrar. Você já copiou, Lucas? Ok, aí como é que seria o caminho da volta, então? O caminho da volta é esse, tá? O caminho da ida foi esse que a gente fez. Tá faltando esse aqui. Eu posso colocar para vocês também essas notas, tá? Essas notas aqui. Que esse programa que eu uso, ele guarda aqui, ó. Né? Então aqui tem as outras aulas, ó, que eu fui dando nas turmas. E tem hora que eu preciso apagar essas informações, né? Porque ele começa a ficar pesado. Aí eu posso colocar lá também, né? Só se vocês quiserem, né? Lógico. Ok, então o segundo é esse daqui, né? A gente vai provar que B está dentro da união, sendo que não é de forma geral, tá? A gente vai provar isso aqui considerando que alfa é verdade, né? E o alfa diz que o A está dentro de B, então esse A aqui está dentro do B. Eu vou provar que o B está aqui dentro, quando o A está dentro do B, não é de forma geral. Ok, seguindo a mesma ideia do anterior, né? Só para reforçar aqui, né? Quando é que eu faço, como é que a gente prova isso, né? A gente tem que provar duas coisas, tá? Quer dizer, duas coisas não. A gente tem que provar que se eu pego um x em b,
Isso aqui implica que o x está na união. Tá? Se eu fizer isso aqui, né, isso aqui a gente não sabe ainda, mas isso aqui eu tenho que considerar, né, lembrando, tenho que considerar alfa. Ok. Então vamos lá, né? Vamos à ideia aqui dessa prova, né? Então o início da prova já está me dando a ideia inicial. Vou considerar que x está em B. Né? X está em B, é isso que a gente tem que chegar. Ok, aí o que isso significa? Bom, aí vamos aqui a ideia do ou, tá? Eu não estou detalhando algumas implicações, mas eu poderia até fazer isso, tá? Eu já explico o que eu acabei de falar. Então, essa ideia, quando é que o ou é verdade, né? Quando é que esse conectivo aqui, falando não matematicamente, sim pelo lado da lógica, quando é que esse conectivo aqui é verdadeiro? Né? Quando uma dessas informações é verdadeira. Se o W está em a união já é verdade. Né? Se o W está em B, a união também já é verdadeira. Né? No caso, essa informação se torna falsa quando o W não está em nenhum dos dois. Né? Então, ele não está na união. Essa é a ideia. Então, onde eu quero chegar nisso? Né? Eu estou supondo, né, partindo disso aqui. Né? Então, essa é a minha informação inicial. Estou supondo que x está em B. E se o x está em B, isso aqui a gente já supõe que é verdade. Então, o que isso significa? Né? Significa que x pode estar, se eu disser que x está em B, ou x está em qualquer coisa, né? Sei lá, vou colocar aqui lambda maiúsculo, então isso é verdade, né? Por quê? Porque o ou, um dos dois tem que ser verdade. E esse eu já sei que é verdade, pela informação inicial. Mas, é, esse conjunto aqui, a gente quer colocar o que aparece aqui na prova. Né? E qual é o que aparece? Né? O A. Então, né, basta considerar o lambda como sendo A, como ele aqui está qualquer. Tá? Escrevendo logo isso, né? Então, vamos pegar aqui o x em A. Né? Eu posso adicionar qualquer conjunto, em particular eu quero que seja esse. Então, significa que se x está em B ou x está em A, então significa que o x está na união. Deixa eu só ver aqui que operação é essa. Né? No caso, foi a primeira. Então, a razão de eu escrever daqui para cá foi por causa da primeira operação, o O1, tá? Que eu não tenho colocado isso nas outras, mas né, quando a gente faz assim literal, a gente às vezes indica, né? Só se quiser também. O texto substitui essas coisinhas que eu escrevi. Tá, então eu parti disso, né? Parti dessa informação e conseguimos chegar nisso aqui, né? X está na união de B com A ou A com B, que é a mesma coisa. Então está provado, tá? Isso aqui é verdadeiro. Nesse caso aqui, nem precisou diretamente da informação alfa. Né? Então, deixa eu só concluir aqui dessa forma. B está contido na união, portanto, por que eu estou... Espera aí só um minuto, eu respondo já a pergunta do Lucas. Bom, aqui eu usei duas conclusões, tá? Porque essa informação são duas, né? Se transformou em duas proposições para a gente provar.
Então, esse logo é disso, né? O próximo lá que eu usei foi desse. No caso, dessa forma. Mas o portanto é para concluir o geral. E qual é a conclusão geral? Né? Que as duas coisas são idênticas. Tá? A união B é B. Aí está aprovado. Deixa eu só responder a pergunta. Bom, a pergunta é, eu poderia usar beta para provar também essa segunda? No caso, beta é essa daqui, né? Você está falando? Pode, mas aí no caso, o modus ponens não funcionaria usando ele. Admitir que isso aqui é verdade não está provando, né? A implicação, você está admitindo que é válido o teorema, né? No caso, a proposição. O que você poderia usar, né? Como eu falei, como a gente fez da outra prova, é o não beta. Né? Você pode supor algo que não seja beta. Isso você pode. Você não pode admitir beta diretamente. Tá? Um exemplo para visualizar isso é o seguinte, né? Suponha que você quer provar que tem superpoderes. Aí você diz, tá, então eu vou supor que eu tenho superpoderes. Bom, aí você não prova nada, né? Você não pode supor algo que você quer chegar. É mais ou menos por aí a ideia. Ok, então ficou claro, né? Essa segunda demonstração, no caso o P2. Ok. Bom, as outras turmas, né, eu só desenvolvi até aqui, tá? No caso, se vocês quiserem que eu faça mais, é com vocês, tá? Eu posso parar o nosso encontro por aqui. Eu acho que já é satisfatório, assim, em relação à quantidade de informações. O que vocês me dizem? Vocês querem fazer mais ou por hora? Eu vou colocar a gravação, tá? Daqui a pouco eu faço o upload dela, né? Coloco lá e coloco tanto no Cigar quanto no, no Google Sala de Aula. Vou colocar as escritas também. Eu vou aproveitar e fazer o seguinte: eu vou elaborar uma escrita dessa prova. Como assim? Eu vou montar um documento para vocês, tipo isso aqui, tá? Mostrar um exemplo aqui. Porque aqui está bem literal no sentido de tá bem simbólico e não tá textual, né? Então, deixa eu só diminuir aqui só para vocês visualizarem como eu pretendo fazer. Não, isso aqui não, esse documento não. Vou pegar outro. Sei lá, deixa eu ver se aqui tem. No caso, eu vou querer texto, tá? Deixa eu ver aqui. Pronto, tem algum. Vamos ver aqui se aqui já tem tudo, né? Ah, tem elementos, então as partes já tem 2 elevado em elementos. Considere a descrição dessa contagem da seguinte forma. No caso aqui é para provar por indução, tá? Essa prova que vocês estão vendo aí é a prova por indução. Como provar isso? Se um conjunto A tem n elementos, então ele vai ter 2 elevado a n partes.
Aí eu fiz o texto, né, à mão mesmo, né? Fiz a cunha aqui, aí primeiro, né? Se A é igual a 1, então, aí fui desenvolvendo, tá? Então eu vou fazer, vou elaborar textos dessas aulas, né, que a gente fez. Eu vou refazer, né? E coloco lá dessa forma para dar uma orientação para vocês como escrever, né? Aí dá certo, né? Lembrando que esse é o último encontro que fala sobre essas coisas. Na próxima aula, a gente já vai falar sobre isso aqui, né? Sobre princípios de contagem. Aí já não vai ter mais essa abstração, né? A gente já vai pegar questões contextualizadas, né? Tem 24 maneiras de colorir com 3 cores, né? Uma bandeira com 4 listas, assim vai. Então, vai ficar uma coisa mais simples. Muito bem. Então, por hoje é tudo que eu tinha para falar, tá? Nesse encontro. Eu vou aqui encerrar a gravação, tá? E deixar vocês à vontade para falar o que quiserem, né? Então, se alguém quiser